final de ano e os calendários econômicos ainda continuam ativos, porque nos Estados Unidos e também no continente asiático o mercado praticamente continua com todas as notícias em dia. Então, para você que quer operar no final de ano agora, 2023 e início de 2024, é importante ficar ligado no que eu vou falar para você agora, para você ver quais são as notícias mais importantes e os dias, claro, com maior impacto das notícias. É bom sempre salientar que nos dias 24 e 25 de dezembro e nos dias 31 e dia 1º de janeiro, 31 de dezembro e 1º de janeiro, são dias em que o mercado, na sua grande maioria, não abre, né? Somente o mercado de criptomoedas, e o mercado não abre. Então é importante você entender que esses dias não é bom você negociar no mercado, porque o volume de negociação é muito baixo, né? Não tem nenhuma comparação dentro do mercado financeiro. Ok? Então vamos ao vídeo de hoje, onde eu vou mostrar quais são as datas mais importantes e onde você consegue encontrar as funcionalidades do site aqui da WikiFX. Olá investidor, eu me chamo Norton, seja muito bem-vindo aqui ao canal oficial da WikiFX na versão em português aqui para os brasileiros, e eu vou mostrar hoje as notícias mais importantes dentro de um artigo gerado dentro do nosso próprio site da WikiFX, tá certo? Vamos agora ao nosso vídeo. Você pode observar, eu compartilho na minha tela com você, que nós estamos na página oficial. Então nós estamos no final de ano e desde que eu gravei os últimos vídeos, pessoal, nós temos mais de 52.195 corretoras cadastradas. Então, como eu sempre falo, né, pessoal, dessas 52 mil, 50 mil são corretoras aí, a sua grande maioria corretoras fraudulentas, corretoras com esquema de pirâmide, corretoras que você deposita e não sabe onde está o teu dinheiro. Tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Quando você for pesquisar algum tipo de corretora em específico, basta você pesquisar, por exemplo, pesquisar FBS. FBS, clica em pesquisar. Clicando em pesquisar, eu vou ser redirecionado para uma nova página e clico aqui em cima de FBS. E aqui eu consigo verificar quais são, né, a pontuação, eu consigo verificar se a corretora existe mesmo, onde ela fala que tem. Por exemplo, a FBS, ela fala que tem escritório no Chipre, e realmente nós, a WikiFX, vamos visitar o escritório lá no Chipre e tiramos algumas fotos para mostrar para vocês que realmente existe, né, o site, existe o endereço aonde fica lá no Chipre, ok? Então, quais são as regulamentações? É FSC e a regulamentação da SciSec, tá? Regulamentações aqui da FBS, e descendo um pouquinho a página, você consegue verificar quais são os spreads, né, negociados, o SHAU, o GBP-USD, o EURUSD, que é um ativo hoje que muita gente opera, que é o EURUSD, com spread de 1, que é um spread bem baixo aqui. Ok? Depois de verificar todos os pontos, clique aqui e você vai ser redirecionado diretamente para o site da FBS. É uma corretora que fica com sede em Belize de 5 a 10 anos com a pontuação de 7.69, o que é uma pontuação muito elevada. Claro, existem outras aqui também que tem uma pontuação muito elevada, como FXCM, XM, FX Pro, IC Market, são as corretoras hoje que tem bastante regulamentação, ok? Agora vamos aqui no próprio site do WikiFX, na página inicial. Se você for aqui na página inicial, os artigos, programação de eventos em semana natalina, entre o Natal e o Ano Novo, ok? Clicando aqui, você vai ser redirecionado diretamente para o site, tá? Quais são as notícias mais importantes entre o dia 18 e o dia 22 de dezembro? Segunda-feira teremos o Boletim Focus, tá, às 8h25 da manhã. E no Japão, declaração da política monetária do Banco Oficial do Japão, às 11h30 de Brasília, tá? Dia 19, terça-feira, teremos a decisão da taxa de juros do Japão, tá, que provavelmente vai se manter, como sempre se mantém, né? Então, a decisão da taxa de juros é muito importante. Se a gente verificar o site do br.investing.com, esse site a gente consegue verificar o que? Se eu vier aqui em calendário econômico, então desde que começou a pandemia o Japão não mudou os juros. Então, se a gente descer um pouquinho aqui a página, eu verifico aqui, ó, Bosch, tá? Clico aqui em cima, Banco Central do Japão, a última reunião, clicou aqui, tá? Mostra quem que é o presidente ali do Banco Central do Japão. A última vez que ele diminuiu ou cortou os juros foi em 2016, que cortou 20 pontos percentuais. Nossa, então, se a taxa dos juros hoje do Japão, ela é negativa. Uma coisa que jamais foi vista nos últimos anos ali. Ok? Teremos o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor da Zona do Euro, que vai movimentar bastante para quem opera o EURUSD e para quem opera os índices europeus.
Temos a ata do Copom no Brasil, tá? Que é sobre a questão dos juros. Teremos o estoque de petróleos na terça-feira, dia 19. A balança comercial do Japão e a China, taxa preferencial de empréstimo do BPC. Já na quarta-feira, teremos a confiança do consumidor nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Se o consumidor estiver aumentando a confiança no mercado, quer dizer que o mercado ainda tem chance de continuar crescendo e talvez não cortem juros na próxima reunião, somente nas outras reuniões que nós vamos ter, tá? Logo pela madrugada teremos o índice de inflação lá no Reino Unido, que é o IPC lá do Reino Unido. Então é muito importante para você ver se o Reino Unido ele começa a ter uma inflação maior, quer dizer que a economia continua crescendo lá no Reino Unido, né, principalmente na Inglaterra. Se continua crescendo a inflação, ou seja, aumentando a inflação, os juros têm que aumentar para poder controlar. Se a gente acessar o site do Investing aqui, ó, a próxima reunião vai ser no dia 1º de fevereiro, lá do Reino Unido, mas tudo vai depender dessa notícia que vai ter aqui hoje. Tudo vai depender da notícia que nós vamos ter no dia 20, tá? Que é o índice de inflação lá da Inglaterra, lá do Reino Unido. Então, o presidente é Andrew Bailey, tá? Então, desde 1964. Então, a última vez que teve mudança foi em agosto de 2023, com uma alta de juros, né? Mas faz tempo que não movimenta, não tem aumento de juros. Então, talvez não movimente muita coisa, tudo vai depender da notícia, tá? Já na quinta-feira, dia 21, teremos o relatório aqui no Brasil, trimestral de inflação, que movimenta para quem opera no mercado brasileiro. E, como sempre eu gosto de salientar, temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Então, quanto mais pessoas pedem seguro-desemprego, né, mais a economia está diminuindo o ritmo de crescimento. Quando a economia começa a diminuir o ritmo de crescimento, o que isso acaba acontecendo? Acaba fazendo que a inflação está sendo controlada. Significa que as empresas estão começando a sentir o aumento dos juros, né? Os juros, e não estão contratando mais. Isso vai fazer com que sejam menos pessoas contratadas, a economia começa a perder a força, a economia perdendo a força, isso influencia bastante, tá? Quando a economia começa a perder a força, isso influencia bastante para quem faz operações. Porque se a economia começa a diminuir o crescimento, o fator de crescimento, os juros começam a cortar e começa a acelerar a bolsa de valores. Claro, isso num cenário pós-pandemia. Se você está em cenário em 2018, 2019, é diferente. Porque daí quanto mais pessoas empregadas, melhor é, para gerar mais consumo e gerar mais inflação, gerando um aumento no consumo e na produção do PIB do país, tá? Então, agora talvez já em março ou até mesmo em abril, já começamos a cortar os juros lá nos Estados Unidos e nos países europeus, como União Europeia e Reino Unido. Isso incentivando o mercado a crescer mais, fazendo com que as pessoas consumam mais. Só que tem que ser um fator bem controlado para evitar descontrolar a inflação e gerar uma nova onda de juros. Ok? Teremos índice de preço do consumidor no Japão, também dia às 8h30, no dia 21, na quinta-feira. Tá? Ponto bem interessante. Divulgação do PIB dos Estados Unidos. Então, se o PIB vier bem acima da expectativa, aí isso é um fator de crescimento, então não teremos cortes nos juros. Mas se o PIB vier abaixo da expectativa, poderemos ter um corte mais brusco do que a gente imagina nas próximas reuniões. Tá? Acredito que não na próxima, que vai ser dia 31 de janeiro, mas sim em março. Ok? Teremos aqui o encerramento mais cedo nas bolsas do Reino Unido, dia 22, na sexta-feira, tá? E ao mesmo tempo teremos o PIB, que vai ser divulgado, vendas no varejo do Reino Unido, tá? E nos Estados Unidos, expectativas de inflação de Michigan e confiança do consumidor Michigan, que é muito importante. Lembre-se, pessoal, até tem uma orientação aqui no próprio site da Wikifax. No final de ano, muitas instituições financeiras e traders entram em período de férias, o que pode afetar o funcionamento dos mercados. Alguns cuidados devem ser observados. Menor liquidez, aumento no spread e dificuldade em execução de ordens. Maior volatilidade com a menor participação dos investidores pode levar a movimentos mais bruscos e imprevisíveis dos ativos. Então, entra um volume muito grande comprador ou vendedor e nada, como tem pouca liquidez, nada faz com que isso seja consumido. Atenção para os horários de abertura e fechamento das bolsas e valores, para evitar operar em momentos de baixa liquidez. Acompanhe as notícias para você evitar, com menos atividade no mercado.
ainda podem ocorrer eventos econômicos, e o calendário econômico é uma ferramenta essencial para os traders. Esteja ciente desses fatores e adapte sua estratégia de negociação para operar com segurança neste período. Então, verifique o calendário econômico antes de você fazer qualquer tipo de operação. Então, a partir do dia 2 ou 3 de janeiro, o mercado já começa a voltar à sua normalidade, tanto em volume quanto em número de negociações. Tá certo? Então, muito obrigado para você que me assistiu nesse vídeo. Que você tenha um ótimo final de ano. Nós aqui da WikiFX não vamos parar. Vamos continuar produzindo conteúdo e mais conteúdo para vocês dentro do mercado financeiro. E claro, gerando um excelente análise para vocês aqui. Em relação a corretoras e muitas novidades virão em 2024. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva, curta e claro, ative o sininho. E comenta aqui abaixo se você já teve dificuldade em saque e acesse o link que está na descrição desse vídeo. E também, claro, abaixe o aplicativo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.